Convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29. Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29. E hoje, neste dia de celebração ao Senhor, Deus tocou o meu coração de tratar a respeito da Santa Ceia, a qual celebraremos após a mensagem. A Santa Ceia do Senhor, a que foi descrita pelo apóstolo Mateus no capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29. E diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse-lhe: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o bebo novamente convosco no reino de meu Pai. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, usa, Deus, o Teu Santo Espírito em nós. Atua Ele nas nossas consciências, quebranta os nossos corações, para entender de forma plena isso que o Senhor irá falar conosco. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, durante todo o processo de desenvolvimento da cristandade, durante todo o desenvolvimento do cristianismo, foi e continua sendo o centro de toda a religião, de toda a devoção cristã, de todo o movimento cristão. Observe, quando olhamos as Escrituras, vemos Jesus levar e ensinar aos seus discípulos duas ordenanças, a saber, o batismo, que é o ato que nos liga ao sacrifício de Cristo, como está relatado em Romanos, e a segunda ordenança de Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Ceia essa que possui de forma fundamental dois elementos, o pão e o vinho, e devem ser celebrados sempre de forma solene na reunião do corpo de Cristo no meio da igreja. A ceia não se toma sozinho, a ceia não se toma em casa, a ceia não se toma no isolamento, mas se toma na reunião dos santos, de forma solene e seguindo assim os ensinamentos de Jesus. Desde sempre esses foram os dois objetos de devoção da igreja, os dois ritos de maior relevância na história do cristianismo. E podemos hoje celebrar, após mais de 2000 anos dessa instituição, mais uma vez esta ceia do Senhor, este memorial ao nosso Deus. E para isso, e para trazer mais clareza e para jogar luz sobre o que vem a ser a ceia do Senhor, eu convido a igreja a ver comigo e destrinchar versículo a versículo, elemento a elemento, passo a passo, isso que Jesus instituiu e está registrado em Mateus, no capítulo 26. Vamos buscar apontar detalhes disso que celebraremos em alguns minutos. O que vem a ser a ceia do Senhor? Qual é a sua relevância? E qual é a aplicação prática disso em nossa vida? Este rito que é o centro da devoção cristã. O primeiro ponto que eu queria trazer ao coração da igreja encontra-se no próprio versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e partiu. Jesus pega o pão, que representa o seu corpo, em um ato de reverência, em um ato solene, parte este pão com os seus discípulos. E o que este partir do pão representa para nós? Em Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 e 5, diz a palavra de Deus: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O primeiro ponto que devemos observar deste memorial é que Jesus toma o pão que representa o seu corpo
e o parte. Toma este pão que representa o seu corpo e o quebra, e o rasga, e o mói. Isso por amor a nós. Jesus, ao fazer isso, estava representando todo o processo de dor e angústia que ele sofreu por nós. Ele estava de forma simbólica trazendo à tona tudo aquilo que ele passaria a partir dali na cruz do Calvário. E se o partir do pão pode nos apontar um algo, este algo inicial é que Jesus sofreu por amor a nós. Ele sofreu por amor de cada um que está aqui. O segundo ponto que podemos observar no ato de partir o pão é que, na medida em que se parte o pão, aquilo que é um se torna dois. Na medida em que se rasga o pão, aquilo que servia apenas um passa a servir a um conjunto de pessoas. Se o rasgar do pão significa todo o sofrimento que Jesus iria sofrer na cruz, ele também significa que Jesus, a partir deste sofrimento, se tornou acessível a nós. Aquilo que alimentava apenas um, agora passa a alimentar 2, 3, 4 e uma multidão de pessoas. Porque está escrito em João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, é o pão que foi partido e multiplicado, e ele nos dá acesso a esse Deus que antes estava distante, esse Deus antes que estava inacessível por razão de nossos pecados. Mas não apenas isso, porque além de ser um símbolo da dor que Jesus sentiu, de todo o processo de ser rasgado, de ser moído, além de representar a acessibilidade de Jesus, todos os que receberam este pão possuem em si uma parte deste corpo de Cristo. Jesus não apenas sofreu, Jesus não apenas nos tornou acessíveis a Deus, nos deu acesso ao divino, mas ele também nos fez parte do seu corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 27, diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Jesus, ao partir o pão, ao compartilhar a sua carne, a compartilhar o seu corpo, nos dá acesso e nos torna parte do divino. E passando deste ponto e passando para a continuidade do versículo, quando olhamos o primeiro elemento, o corpo, o pão, muito tem a dizer a nós. E o que tem a dizer? Há uma célebre frase dentro da nutrição que diz que você é o que você come. Você se torna invariavelmente aquilo que você come. Pense e reflita. Cada átomo do seu corpo, cada parte que te compõe, está aí a partir daquilo que você ingeriu. Não surgiu sozinho. O seu corpo não cresceu sozinho. Tudo o que te compõe hoje, te compõe na medida em que você se alimentou de algo. Você se alimentou, então o seu organismo fez um processo metabólico e a partir daí o seu corpo teve capacidade de crescer, teve capacidade de se desenvolver. Quando nós pegamos essa referência da alimentação e jogamos luz sobre aquilo que é a Santa Ceia, isso nos traz muito entendimento sobre o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus toma o pão e diz de forma simbólica que aquilo era o seu corpo, ele estava dizendo que o seu corpo nos nutriria. Ele estava dizendo que o seu corpo seria a fonte da nossa vida, seria a fonte e o sustento para o nosso desenvolvimento. E é por isso que em 1 Coríntios, como lemos, Paulo vai nos dizer: vocês são parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo deu o seu corpo a vocês e deles vocês têm se alimentado. O primeiro ponto que podemos observar a respeito do corpo é que os seus atos de amor nos ligam em natureza a Ele. O seu ato de amor nos ligou em natureza. Tal como aquilo que nos alimentamos nos liga em natureza àquilo que comemos, como nos tornamos aquilo que comemos, Jesus, por este símbolo, está nos dizendo que Ele tem nos dado a sua natureza. Ele tem nos dado a sua força, Ele tem nos dado o seu poder. Tal como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 4,
por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Jesus nos deu a natureza de Deus, e isso está representado pelo seu corpo. Ele nos faz seus filhos, Ele nos possibilita a filiação a Deus por natureza, por meio do seu corpo, porque nos tornamos aquilo que comemos. O segundo ponto é que recebemos a santificação pelo seu corpo. Se nos tornamos participantes da natureza divina, por meio do sacrifício de Cristo simbolizado na ceia, é bem verdade que essa natureza divina nos transforma. Essa natureza divina muda a nossa natureza. Antes, pecadores caídos, agora santos de Deus. Observe a força desta palavra, santos de Deus. Jesus Cristo, pelo seu ato na cruz, te tornou santo, te tornou parte da natureza de Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 4, vai nos deixar isso claro. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Jesus Cristo, por meio do seu ato, por meio do seu sacrifício, por meio do seu amor e no símbolo do seu corpo, nos dá a relação com Deus, nos dá a natureza de Deus e nos dá a santidade. Você, meu amigo, você, minha irmã, que se reconhece pecador, que sabe que falha. O microfone, por favor, tá começando a falhar. Você, meu irmão, que se reconhece pecador. Você, meu irmão, que falha. Você, meu irmão, que não se observa como um santo de Deus. Que não se observa como um santo de Deus. Em Jesus Cristo, Ele te concede a natureza e te entrega a santidade. O terceiro ponto que podemos observar a respeito do corpo é que este corpo de Cristo passa a viver em nós. Ou seja, para ser mais claro, Jesus Cristo continua vivo por meio de nossas vidas. Ele nos dá o seu corpo, isso nos dá a natureza de Deus. Ele nos dá o seu corpo, isso nos torna santos perante Deus. Ele nos dá o seu corpo e por isso Cristo ainda está vivo em nosso meio. Ele está vivo em você, Ele está vivo em mim, de forma que podemos ser chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, a imagem de Deus no mundo, a luz do mundo, o sal do mundo. Tudo aquilo que antes apenas podíamos ver em Jesus Cristo, tudo aquilo que antes só poderíamos observar em Deus, agora se torna uma possibilidade para nós, porque Jesus Cristo entregou o seu corpo por amor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer: já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo vai dizer que o que habita nele, o que vive nele, o que está presente nele, é Jesus Cristo. Jesus, quando diz que aonde houverem 2 ou 3, Ele estará presente, Ele não está simplesmente dizendo que Ele será um quarto indivíduo à parte, um quarto ser presente à parte. O que Ele está dizendo também é que na reunião dos membros, o corpo se faz presente. Se você é um membro do corpo de Cristo, na reunião dos membros do corpo, o corpo se faz vivo. E é por isso que Cristo está no nosso meio, porque você, meu irmão, é parte desse corpo que Ele partiu. Você possui essa natureza divina, e na comunhão, e na vida em comunidade, falando e vivendo em nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente em nosso meio, pela nossa relação, pela nossa comunhão, e por meio do nosso amor que recebemos dEle. Você é parte desse corpo que Ele entregou. E passamos então para o próximo elemento. O primeiro ponto que vimos é que o partir do pão representa o sofrimento de Jesus. Também nos mostra que Ele se tornou acessível, Ele se multiplicou, Ele se despedaçou para que todos tivessem acesso.
Observamos também que esse partir nos permite ser uma parte desse corpo, nos faz ser parte e compartilhar essa parte da natureza divina. Observamos que nos tornamos aquilo que comemos, e que esse ato de amor nos liga em natureza a Deus. O corpo de Cristo nos faz parte de Deus. Recebemos a santificação por meio desse corpo, e que o corpo de Cristo passa a viver em nós e no meio da igreja, da noiva de Jesus, que Ele virá buscar. Mas o texto continua e nos traz um novo símbolo. Nos traz um novo símbolo com novas características. O primeiro sendo o pão, o segundo sendo o cálice, o vinho. O vinho que Jesus vai dizer que representa o sangue, o seu próprio sangue, que é para nós aquilo que estabelece a nova aliança, fazendo referência assim ao que está escrito em Levítico. Porque quando o sumo sacerdote ia ser consagrado, ia ser santificado, ele fazia oferecia ao Senhor um novilho, e dentro deste ato ele pegava o sangue deste novilho, e a partir daí ele estabelecia uma aliança eterna com Deus. E o que Jesus está dizendo é que ele é este sumo sacerdote, que estabelece por meio do seu sangue esta relação com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos santifica de todos os pecados. Mas também é importante observar que Jesus não é apenas o sumo sacerdote, ele nos possibilita sermos sacerdotes dele, por meio deste sangue imaculado, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciasse as virtudes daquele que estão chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, por meio do seu sangue, por meio da sua vida, nos dá a possibilidade de falarmos e acessarmos a Deus. Ele nos faz sacerdotes, Ele nos faz profetas, Ele nos faz representantes de Deus para aqueles que nos cercam e para este mundo caído e perdido. Somos representantes e aqueles que anunciam as suas virtudes, que anunciam o seu amor. Ele é, por meio do seu sangue, aquele que nos possibilita o sacerdócio. Ele é também para nós aquele que nos dá vida. E recebemos em nós não apenas a santidade do corpo, mas a vida do próprio Deus. Porque como está em Levíticos capítulo 17, versículo 14, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. A vida de toda a carne é o seu sangue. E é por isso que havia no Antigo Testamento uma proibição de comer carne com sangue. Porque dentro do entendimento judaico, isso representava a própria vida do animal. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos concede o seu sangue, porque Ele está nos concedendo a sua vida. A sua vida não é mais sua a partir do momento em que você aceita Jesus. A sua vida é dele. E somos como ramos enxertados a uma árvore que nos continua dando a sua seiva e nos nutrindo com vida, com espírito, com alegria, com abundância. E isso provém do Filho de Deus, de Jesus Cristo, porque Ele nos faz sacerdotes e Ele nos concede a sua vida por meio do seu sangue. O terceiro ponto a respeito do sangue é que Ele nos dá o seu Espírito. Ora, se o sangue é vida, se no sangue está contida a vida, e essa vida que Ele nos tem concedido, é natural entender também que esta vida vem acompanhada do Espírito que a concede. Observe o que está escrito em João, no capítulo 20, no versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Ele sofreu por nós. Sofreu para que todos tivessem acesso a Deus. Ele nos fez parte da sua natureza, parte do seu corpo. Ele trouxe Deus para dentro de nós. Ele fez com que se mantesse vivo por meio de nós, enquanto igreja, na reunião dos membros, formando assim o corpo. Ele nos concedeu a santidade por meio da sua carne. Ele nos deu a vida por meio do seu sangue. Ele nos fez sacerdotes e aqueles que têm a capacidade de anunciar as suas promessas. Ele tem se feito para nós um Deus bom, um Deus justo e um Deus extremamente amoroso. E para as teorias,
O que isso diz a você, meu amado irmão? E como isso pode se aplicar na sua vida? Eu trouxe aqui 3 pontos fundamentais das aplicações práticas disso que acabamos de ouvir. O primeiro ponto é que, por meio de Jesus, você tem a natureza de Deus em você. Por meio de Jesus, você tem a natureza de Deus em você. É claro, você não se faz Deus, entenda. Não caia nesse engano, você não é Deus. Mas por amor e graça, Deus partiu uma parte dele e te deu. E permitiu que você tivesse dentro de si esse Santo Espírito. E aí, quando lemos a palavra de Deus, Jesus diz que aquilo que pedirmos em seu santo nome seria atendido. Aquilo que pedíssemos com fé, aquilo que pedíssemos com certeza, com esperança, seria atendido pelo Deus que é bom e pelo Deus que é Pai. Ele nos diz que aqueles que tivessem fé e vivessem de fato a mensagem do Evangelho, fariam coisas maiores do que ele fez, maiores do que o próprio Cristo fez. E você pode se perguntar, não tem como? E eu estou te dizendo, tem como, porque no seu sacrifício ele tornou isso possível, porque Deus está presente dentro de você. E aí há esperança para todas as lutas, há esperança para todas as batalhas, há esperança para todos os problemas que se impõem, porque Deus está contigo, está em você e está por você atuando neste mundo. Ele se faz presente no nosso meio. Por meio de Jesus, você tem o poder de vencer o pecado. Este é o segundo ponto. Por meio de todo o seu sacrifício, temos esperança, temos fé, porque Deus como Pai é bom e nos concede aquilo que é bom para nós. Mas também temos a certeza que por meio deste poder sobrenatural que Jesus nos entrega, por meio deste poder sobrenatural que a divindade de Cristo nos dá, podemos vencer a natureza do pecado. Muitas das vezes nos deparamos com a vida e observamos os problemas e então pecamos. E passamos a lidar com o pecado como se fosse algo natural. E é natural. O pecado é da natureza do homem. Mas Jesus Cristo se entregou na cruz, te deu o Espírito Santo de Deus, para que o poder sobrenatural de Deus se aperfeiçoe em você, em suas fraquezas, e você vença o pecado, e Deus seja glorificado. A santidade é algo dado por Deus, e possibilitado por meio do Espírito Santo. Jesus nos chama à santidade, e ela é possível, mas não tente vencer o pecado por meios naturais. Não tente vencer o pecado por meio das psicologias. Não tente vencer os pecados por meio dos comportamentos e métodos. Vença o pecado por meio do jejum e da oração. Vença o pecado por meio do quebrantamento, do reconhecimento da sua miséria e da glorificação de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Deus que está em nós, que está se movendo em nosso meio, te possibilita vencer o pecado, tal como te possibilita vencer as suas batalhas. Por meio de Jesus, você receberá um corpo glorificado, e este é o terceiro ponto. Deus se entrega, a natureza dele passa a habitar em você, e tudo aquilo que foi possível para Jesus, por meio da fé e com olhos espirituais, se torna possível a você. Ele se faz um meio para que possamos vencer o pecado, mas ele também nos dá uma promessa. A promessa de que, tal como o corpo de Cristo foi ressuscitado dos mortos, uma vez que você faz parte desse corpo, uma vez que você é um membro desse corpo, você ressuscitará no último dia. Essa é a nossa esperança. Uma vez que você está ligado a esta natureza de Deus, uma vez que você foi ligado a Ele por meio do seu sacrifício, há uma eternidade te esperando nos céus com o Pai. Ele te aguarda na eternidade. E tudo que passamos aqui fará sentido. E tudo que passarmos aqui terá a sua conclusão no dia glorioso, que estaremos como com o noivo e com a noiva, com o Cristo e com a sua igreja, formando assim uma só carne, um só corpo. E aí seremos eternamente felizes e alegres. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus.